gente vai falar sobre ansiedade. Como é que eu saí desse processo? Como que eu me curei disso? Né? Se é que existem pessoas que falam, será que existe cura pra isso? Antes da gente falar sobre isso, eu vou pedir pra você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, aperta o sininho, porque toda vez que eu ponho conteúdo aqui, ele te avisa, dá um like, compartilha, porque esse assunto é super legal. Na verdade, a ansiedade é um processo que muitas pessoas estão passando, não só a ansiedade, como o descontrole emocional, depressão, várias doenças ligadas ao nosso estado emocional. E eu já falei sobre isso aqui no canal, tá? Pra quem não viu, eu vou até botar o outro vídeo que eu falo sobre ansiedade aqui em cima ou aqui embaixo, enfim. E eu queria falar como que foi o meu processo, tá? Porque o estado de ansiedade, muitas vezes a gente não identifica quando ele ocorre, quando isso acontece, tá? Então, assim, na minha história, eu vou falar um pouquinho do que aconteceu comigo e por que que eu faço o que eu faço hoje. Tem tudo a ver com o processo que eu passei e o processo que eu superei. Então, quando eu tinha lá uns 22 anos, 23 anos, eu comecei a sentir coisas, né? E essas coisas eu não sabia o que era. E eu tinha muita vergonha de contar isso pra minha mãe, pros meus amigos, pras pessoas que conviviam comigo. Eu não sabia o que era e eu me sentia muito vulnerável. Então, eu não sabia como abordar esse assunto com as pessoas que eu conhecia. Então, eu achei muito importante mesmo gravar esse vídeo aqui e falar com vocês sobre isso, porque existem muitas pessoas que estão passando por processos emocionais, né, com ansiedade, enfim, e às vezes não sabe direito o que que é isso, ou muitas vezes percebe que tem coisas, né, estranhas acontecendo, ou sabe que já tá nesse processo, mas não sabe como lidar com ele, né? Existe uma certa vergonha de falar para as pessoas, assim, sabe? Tipo, de se expor. Então tem um processo de não querer mostrar isso para as pessoas, sabe? E aí, se eu volto lá no passado, eu lembro que às vezes quando as pessoas falavam assim, ah, mas você é muito ansiosa e tal, isso me deixava com muito desconforto, porque tinha algo muito mal resolvido em mim. Então, assim, quando eu tinha lá 23 anos, eu não sabia o que eu tinha. Eu sabia que eu tava com insônia, né? Vamos falar um pouquinho dos sintomas que eu tive. Eu tinha muita insônia, eu tinha muitas dores de cabeça, muita dor no corpo. A respiração era muito curtinha, sabe? Tipo, parecia que eu respirava até aqui assim, ó. Batia aqui e voltava, batia aqui e voltava, né? Aquela respiração, sabe? Então eu tava muito acelerada, eu não conseguia prestar atenção no que as pessoas falavam, então eu tinha muito retrabalho nas coisas, assim, no meu trabalho mesmo, no dia a dia, eu tinha muito retrabalho, isso me dava muita insegurança, me dava medo, então foi uma coisa e foi puxando a outra, mas o fundo disso eu não tinha ainda noção do que era. Então, diversas noites eu tinha a sensação de morrer, então eu ia dormir e eu tinha medo de dormir e morrer. E eu não sabia mesmo o que era, de verdade. E eu não falava sobre isso com a minha mãe. O que eu falava com a minha mãe era muito assim, ah, eu tô com dor de cabeça, eu tô estranha, sabe? Mas eu não sabia, na realidade, eu não identificava o que estava acontecendo comigo. E pode ser que você que tá vendo esse vídeo se identifique com alguma coisa e espero que esse vídeo te ajude muito mesmo, de coração, porque pra mim foi um processo assim, eu não sabia o que era mesmo. E aí um belo dia eu fui viajar, fui pro interior de São Paulo e no interior de São Paulo tava muito calor e eu tava muito inquieta, eu associei isso ao calor, né? Eu falei assim, nossa, eu não tô conseguindo respirar, deve ser por causa do calor, tá muito calor. E eu ficava tomando vários banhos e não passava e eu não conseguia respirar direito. Então chegou um momento assim que eu tive que ir pro hospital e eu fui literalmente carregada pro hospital. Porque eu não conseguia falar direito, as minhas palavras, elas embolavam. Então eu achava que eu tava tendo um AVC. Por que eu achava que eu tava tendo um AVC? Porque metade do meu corpo tava dormente. E aí a gente lê coisas na internet, a gente gosta de pesquisar e ler coisas, e aí eu vi que poderia ser um AVC. E aí eu falei, putz, eu acho que eu tô tendo um AVC, né? Eu acho que eu tô morrendo e tal. Então eu não conseguia andar. Aí começa a vir um monte de ataque de pensamentos e coisas, e você não sabe o que é mesmo, né? E cheguei no médico e falei pra ele todos os sintomas, no pronto-socorro, né? Atendimento urgente, não sei como que fala em Portugal, né? Eu tô falando isso porque tem muita gente que assiste meus vídeos em Portugal, então, enfim, é como se fosse o hospital e aí tem aquele atendimento mais rápido.
emergência, sabe? E aí, quando eu cheguei, o médico falou assim, olha, me fala o que você tá sentindo, né? E eu comecei a falar pra ele, olha, eu tô sentindo isso, e eu não reconhecia nem minha voz mesmo, porque minha voz era... A língua meio que enrolava, sabe? E o coração acelerado, e um lado do meu corpo tá dormente, e minha mão formiga. E aí ele falou assim, mas a sua mão tá formigando, é uma só, são duas? Eu falei, as duas estão formigando. E aí ele começou uma investigação, e eu tinha 23 anos, sabe? Tipo, eu não sabia, assim, o que era mesmo, de verdade. Eu não sabia. Eu não tinha acesso a pessoas que já tiveram isso. Pra mim era tudo muito novo. E aí a gente começou a investigação e ele falou, olha, você tá passando por um processo de ansiedade, assim, 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 tarará, me explicou. E me deu um remédio. Ele falou, vou te dar um remédio, você vai tomar esse remédio e você vai deitar ali naquela salinha, daqui a pouco eu vou te chamar e tal. E, cara, esse remédio, ele tirou com a mão, sabe? Tipo, é como se fosse um remédio mágico. Tipo, ele deu e o negócio acabou, sabe? Foi muito rápido mesmo o meu processo. E aí, quando deu um tempo, assim, que eu fiquei lá naquela salinha, a ansiedade passou e tal, né? Aquela sensação que eu tava, porque até então eu não entendi o que era mesmo. Aquela sensação passou, e aí ele falou assim pra mim, olha, você tá passando por um processo assim, assim, assado, então é legal você ir procurar um médico, né, onde você mora, porque eu tava ali só de passagem, né, no interior de São Paulo, eu tava só passeando mesmo. E cuidar disso, porque você é muito nova, e ele me deu várias dicas, sabe, e eu, assim, quando eu tomei aquele remédio que ele me botou na salinha, eu senti dentro, né, no meu coração mesmo que, cara, se um remédio faz isso e tira isso de mim, isso tem cura, sabe? Tem uma forma de lidar com isso. Eu não preciso estar passando por isso, sabe? Foi um instante de consciência que eu tive para olhar para isso. E aí, o que aconteceu depois foi que eu voltei para São Paulo, capital, e decidi, de fato, procurar um médico. O médico que eu fui quis me dar um remedinho, eu não vou fazer merchan de remédio aqui no meu canal, mas o famoso meia-vida, né, os fortes entenderão, e eu não quis tomar, tá? E assim, gente, isso foi uma decisão minha, não tomar, tá? Eu não tô falando pra ninguém não tomar. Eu acho que assim, se hoje você tá sentindo coisas e você não sabe identificar o que é isso, sabe? Ou você tá com ansiedade, você já sabe que, né, que tá rolando isso, busca ajuda médica, sabe? Tipo, foi o que eu fiz. Eu busquei ajuda de um médico especializado nisso pra ouvir e, enfim, ter uma orientação. E eu falei pra ele a minha decisão, tá? Minha decisão foi compartilhada com o meu médico. Eu falei, olha, existem meios alternativos e eu quero ir pelos meios alternativos. E ele falou, tá tudo bem, sabe? Tipo, ele falou, ok, mas qualquer coisa você volta aqui, vai me falando e tal. Enfim, decidi não tomar a medicação que o médico passou, mas fui fazer terapia. Eu já fazia terapia há 10 anos, eu tava um tempo parada, decidi voltar pra terapia, decidi fazer acupuntura, decidi fazer de fato direitinho atividade física, alimentação saudável e tal. Mas aonde aconteceu de fato a mudança, né, que foi extraordinária na minha vida? Na meditação. Né? Não é à toa que quem segue aqui meu canal sabe que eu coloco sempre meditação aqui, porque foi uma coisa que realmente me tirou do processo que eu tava. Todo o processo foi muito, muito lindo, sabe? De descoberta e tal. Eu percebi que as coisas que estavam acontecendo era meio que um grito, uma súplica para eu despertar, para olhar para outras coisas, né? E o processo da meditação, ele me mostrou que eu tava um pouco confusa, um pouco equivocada, com as coisas que eu pensava. Então eu pensava algumas coisas e eu achava que essas coisas determinavam quem eu era, sabe? Então eu falava, eu sou ansiosa, eu falava muito isso, eu sou ansiosa, sou ansiosa. E na verdade eu não sou ansiosa, na verdade eu estava passando por um processo de ansiedade. Eu estou, não eu sou, né? E isso foi me abrindo muito a cabeça. É lógico que quando eu comecei a fazer meditação, e eu também vou gravar um vídeo falando sobre meditação aqui no canal, é uma coisa que me pediram, né, como começar e tal, porque as pessoas que estão com a mente muito acelerada têm uma certa dificuldade de parar um pouco e tal, dar uma procrastinada nisso, enfim, é super normal.
E eu falo, o meu processo no começo da meditação também foi, eu tive muito medo de meditar, parecia que estavam tirando coisas de mim, né? E depois, assim, com o tempo eu percebi, estão tirando mesmo. Tá? Eu tô tirando pensamentos equivocados de mim, sobre mim, né? E realmente estava acontecendo uma mudança, eu estava tirando coisas que eu estava muito apegada. E realmente a meditação ela me abriu portas. E quando ela me abriu portas, eu decidi olhar para isso de verdade, me aprofundar, estudar e tal. E eu saí desse processo. Tá, você pode pensar assim, Sol, quer dizer que hoje em dia você não se sente ansiosa em nenhum momento. Cara, tem momentos que eu sinto, sim, né? Eu falo que eu tô buscando a consciência de Buda, de Jesus, sabe? De ficar de boa, não passar mal. Eu procuro isso. Mas, assim, existem momentos, sim, que eu tenho uma ansiedade, mas o fato de eu sentir, eu ter aquela sensação, não determina quem eu sou, entende? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito nas terapias, com as pessoas que eu acompanho em mentoria, que no começo, quando elas chegam pra gente fazer mentoria, elas falam, porque eu sou ansiosa, eu sou. É como se você pegasse uma roupa e você vestisse e falava, olha, eu sou isso aqui, né? Então você cancela tudo que você é e hoje você é ansioso, é isso, é o que você é. Oi, prazer, meu nome é Sol Mendes, eu sou ansiosa. Oi, prazer, meu nome é João, eu sou ansioso. Então isso é o que você é. Então, é muito simples quando a gente olha de fora identificar que realmente a pessoa está se equivocando no que ela é. Isso é só uma ideia. E para sair desse processo é uma decisão de mudar de ideia, né? De olhar, sim, eu estou passando por um processo de ansiedade, buscar o motivo daquilo, o que, né? A sensação que está envolvida naquilo e não o porquê. Eu acho que eu já gravei um vídeo falando sobre isso, né? O que e o porquê, o que eu sinto e não porque eu sinto. Se eu não gravei, eu vou gravar. Vou até dar uma olhada aqui, porque eu já tenho muito vídeo aqui no canal, mas eu acho que é um tema legal pra gente falar aqui no canal. Então, tem isso, sabe? Tipo, olhar para o que você tá sentindo e naquele momento você identificar como observador, tá acontecendo isso, mas eu não sou isso, né? Então, como que eu posso resolver essa situação aqui que tá acontecendo? Então, realmente é uma decisão de querer olhar para isso com muito amor, com muito carinho e querer sair desse processo, sabe? No começo pode parecer difícil, mas, cara, é um grande presente quando a gente volta e identifica quem de fato nós somos e não o que nós pensamos que a gente é, sabe? Tipo, com essa confusão de ideias que rolam, com esse monte de informação que a gente tem acesso todo o tempo, bombardeio de informação, e você saber identificar que você é algo que não é nada disso, sabe? Que não são essas ideias equivocadas. Então, o processo de ansiedade é esse. Eu tive a decisão de sair dele, de olhar para o que eu sou de fato e não para o que eu pensava que eu era. E aí eu fui corrigindo todos os meus pensamentos, né? Então, quando eu passo por um momento mais agitado ou quando eu vejo que eu tô entrando no processo de ansiedade, eu logo tenho uma consciência do que tá acontecendo. E aí eu olho para essa situação de uma forma diferente, sabe? Tipo, como é que eu posso olhar essa situação? É um processo mesmo de consciência. Eu falo que a ansiedade ela é um grito pro teu despertar, para você olhar para você e você não se identificar com isso, mas você, sabe, identificar o que você é e quais são as coisas que estão acontecendo aqui que você tem que resolver. É levar essas coisas que estão acontecendo com mais leveza, né? Não pegando isso pra você falando, cara, eu sou isso aqui, sabe? Tipo, segura e fala, eu sou isso aqui e ninguém tira isso aqui de mim, entende? Então é uma decisão mesmo. Eu espero que eu tenha te ajudado a olhar um pouquinho, sabe, de uma outra forma pra isso. Deixo aqui a dica pra, cara, vai meditar, busca meios, grupos de meditação. Quem quiser meditar aqui online, aqui no meu canal mesmo, tem várias meditações que eu gravo com muito amor e compartilho com vocês. Tem meditação para dormir, tem meditação para ansiedade, tem vários tipos de meditação. E eu vou deixar também um link aqui embaixo com um e-book que eu tenho que dá algumas dicas sobre 5 passos para liberar a energia da ansiedade. É um livro pequenininho, mas tem umas dicas super legais que pode super te ajudar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre mentoria, atendimento, tererê, também tem aqui os meus dados aqui embaixo, meu e-mail. E é isso, gente. Eu espero que você olhe para isso de uma outra forma. Você não se identifique com esses
problemas, com essas situações que ocorrem, que você possa resolver as coisas que estão aqui, mas sabendo que você não é esses problemas, essas coisinhas que estão acontecendo, que você é maior do que tudo isso aqui. E é esse o processo, é uma jornada e sim, existe um outro caminho alternativo do que você pensa que hoje não existe, mas existe sim, tá bom? Um beijo grande no coração, namastê!